Soberano Deus e eterno Pai, em dias em que vivemos, ó Pai, onde há tantas dificuldades, nosso país, ó Deus, sofre devido a tantas corrupções, e nós, como igreja do Senhor, Pai, queremos rogar a Ti, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor abençoe a nossa pátria, abençoe os poderes constituídos, legislativo, o judiciário e o executivo. Que esses poderes, ó Deus, atuando de uma forma harmônica, vise tão somente o crescimento do nosso país, o desenvolvimento da nossa nação. Abençoe, ó Deus, o nosso presidente, dê, ó Pai, a ele sabedoria, vigor, para continuar, ó Deus, desenvolvendo o seu trabalho. E que nós, ó Pai, como igreja do Senhor, possamos nos atentar à Tua palavra que nos ordena a orarmos por nossas autoridades constituídas.
porque sabemos, ó Deus, que todas elas foram constituídas pelo Senhor. Abençoe, ó Deus, proteja-os, Pai. Abençoe o nosso país, que possamos, ó Deus, experimentar momentos de prosperidade, momento de paz, momento, ó Deus, de crescimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aprova, Senhor, que as nossas vidas agora fossem edificadas mediante a sua palavra, que se encontra no livro de Números, capítulo 32, versículos de 1 a 19. Repetindo a referência bíblica, Números 32, de 1 a 9. Ou melhor, de 1 a 19. Vamos aumentar só mais 10 versículos. Vamos ficar de pé para a leitura deste texto bíblico e vou pedir às irmãs que nos auxiliem na prédica dessa noite, dessa manhã, lendo conosco o texto bíblico, que será feito alternadamente. O pregador lerá os versículos ímpares e as irmãs e os irmãos também visitantes, os versículos pares. Leiamos. Os filhos de Rúben e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gad e os filhos de Rúben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Mica, Esbom, Eliade, Sebam, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os seus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Rúben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando vierem a casa barreira, a ver essa terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naqueles nesse dia, e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, porquanto não perseveraram em segui-lo. exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-os andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes de livrar vossos pais, para aumentardes ainda o fogo da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levamos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra.
Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel recebam de nós, cada um da sua herança. Todos. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao Oriente. Os irmãos podem assentar. Minhas queridas irmãs confederadas, o contexto que nós atravessamos, contexto típico de congresso, onde nós nos encontramos em uma vertente que separa o biênio aqui fino e ao mesmo tempo começa um novo biênio. E este é o momento de reflexão, é o momento de pensar nos acertos, momento também de pensar nos erros. E em meio a essa avaliação, creio que estaremos buscando a preparação para que as irmãs possam partir em busca de novas perspectivas, uma verdadeira arrancada a partir deste congresso, para que o biênio que agora se aproxima seja ainda um biênio melhor do que o biênio aqui fino. A propósito, algumas irmãs poderiam estar pensando assim: será que o pastor acha que nós somos vaqueiras? Não é, o texto fala muito da questão de gado, mas não é por isso não, meus irmãos, é por causa do desafio encontrado na seleção do texto para aqui aplicarmos. Nós lemos uma pequena parte do livro de Números, que é o 4º livro de Moisés, e esse número, ou este nome de Números, está relacionado com censos nele registrados. Autoria clara de Moisés, e este livro sendo parte integrante do Pentateuco, escrito pelo grande servo do Senhor, Moisés, não pode de maneira nenhuma dele ser separado, porque todo o Pentateuco é uma obra única e completa. E nós encontramos nos versículos lidos relato das atividades de Moisés no deserto, escrito após a travessia do deserto, já às margens do Rio Jordão, pouco antes da morte do grande líder que conduziu Israel desde a libertação do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a travessia do deserto até as verdes campinas, às margens oriente do Rio Jordão. E ali havia algo que precisava ser corrigido. Havia 2 tribos e meia, a tribo de Rúben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, que estavam obstinadas a não atravessarem o Rio Jordão, para juntamente com as outras tribos de Israel, pegarem a espada para a conquista da terra. Ainda não haviam passado pelo Rio Jordão, cujas águas foram represadas, e por ali então poderiam passar a pés enxutos, como de fato aconteceu. A conquista da cidade de Jericó ainda não havia sido feita, e ali estavam próximos então a esses eventos: a passagem pelo Rio Jordão e a conquista de Jericó, a queda de Jericó. Dali para frente era só penetrar na terra, mas aquelas tribos estavam obstinadas então a permanecerem daquele lado do Jordão. Foi então necessário que Moisés, o grande líder, assumisse a sua posição de comando para instruir aqueles homens para não ficarem contidos naquelas margens, mas sim, juntamente com seus irmãos, atravessassem o Jordão. E nós vemos aqui então, através desse texto maravilhoso, aplicando no contexto em que nós nos encontramos,
que as pérolas de alto valor possam então aqui ser esmeriladas, para que o valor ainda se torne mais significante, através do tema atitudes de uma confederação perseverante. E eis a primeira: o desprendimento das conquistas alcançadas. É bem verdade que na avaliação a ser feita, é bem verdade que na análise das estatísticas que serão nesse congresso apresentadas, perceberemos que a confederação fez grandes conquistas através do árduo trabalho empreendido no biênio. Mas, contudo, a situação ainda se torna melhor se analisarmos essas conquistas vindo do pior delas, que ainda podemos partir para conquistas maiores. No texto, nós encontramos o seguinte: os filhos de Rúben, os filhos de Gade, tinham grande quantidade e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Eles estavam numa planície onde havia muita relva verde, e eles já haviam acumulado bastante gado. E o desejo daqueles homens era continuar ali. Para eles, em seu grande egoísmo, já haviam feito as suas conquistas, já haviam tomado posse de um vasto território onde podiam tranquilamente criar os seus gados. O gado para eles representava as riquezas já conquistadas. Eles já haviam atingido os seus números, mas contudo a glória iminente que fazia das duas tribos e meia uma nação emergente seria grande prejuízo para Israel. Se aquelas duas tribos e meias ali permanecessem, seria prejuízo para Israel. Deus havia levantado uma da escravidão do Egito, um povo para ser seu, um povo para ser uma grande nação, uma nação completa. E aqueles egoístas, ali permanecendo, iriam naquilo que humanamente podemos entender, frustrar os planos de Deus para a nação de Israel. Havia um risco da fragmentação do povo de Israel, e o perigo de não se importar com os outros, o perigo do egoísmo, a falta do companheirismo. E no coração deles havia o seguinte sentimento: deixe que eles conquistem o restante. E esse pensamento de maneira nenhuma possa estar presente no coração das irmãs, não somente aqui no momento do congresso, mas em todo o trabalho. Não vamos nunca pensar que já conquistamos o suficiente e vamos deixar para os outros conquistar aquilo que ainda não foi conquistado. Portanto, minhas queridas, é momento realmente para refletirmos nisso. Vamos nos desprender das conquistas já alcançadas. Não vamos ficar presos ou presas aos resultados. Não vamos buscar a autossatisfação e deixando por conta da futura liderança aquilo que haverá de ser feito. Não vamos deixar para as irmãs que muito não participaram, que agora nos próximos anos elas estejam em evidências e sejam únicas responsáveis pelo bom trabalho na área do Sínodo de São Paulo. A segunda atitude de uma confederação perseverante é a libertação do comodismo. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rúben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? O segredo não é
vamos lembrar do Senhor Jesus, enquanto lá no alto da montanha com seus discípulos, e veio a expressão da glória do Filho de Deus, através daquele evento que nós chamamos de transfiguração. Imediatamente Pedro, grande líder, diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. O Senhor quer que façamos 3 tendas? Uma será tua, a outra de Elias e a outra de Moisés. Vejamos a expressão: é bom estarmos aqui. Mas o propósito de Deus não era que aqueles discípulos desenvolvessem a vida cristã no sentido contemplativo, e sim no sentido serviçal. Porque lá embaixo, lá nas planícies, estavam os pobres necessitados de pão. Lá embaixo das planícies estavam os enfermos necessitados de cura. Lá embaixo, nas planícies, estavam os oprimidos necessitados de libertação. E não era o plano de Deus que eles ficassem naquela montanha, por mais glorioso que fosse aquele momento. Seria uma atitude de comodismo, mas sim, o plano de Deus para aqueles discípulos é que descessem a montanha e continuassem a pregação do Evangelho do Reino. Aqueles homens já haviam conquistado aquela parte da terra, e eles queriam deixar que os outros conquistassem a outra parte após o Jordão. Eles estavam apreciando as riquezas já conquistadas, muito gado, uma terra exuberante. Estavam encantados com o verde exuberante daquelas passagens. Estavam enfatuados com a gordura do gado. Eles tinham tudo que o camponês pudesse almejar. Eles tinham tudo que um criador de gado pudesse almejar. A terra era terra boa, a relva era farta, o gado estava gordo, as vacas estavam dando leite suficiente para o queijo e para a manteiga. Estavam querendo ficar ali retidos, e aquilo era para eles atrofia, não passariam jamais daquilo que haviam conquistado. E quando pensaram, basta que temos e não nos resta outros objetivos, era o pensamento que os conduzia à morte. Eles estavam prestes ao contemplamento das glórias passadas. E nenhum crente deve ficar retido na contemplação das glórias passadas. Uma virtuosa, eficiente presidente se sentar na roda dos amigos e dizer: enquanto presidente eu fiz isso, eu fiz aquilo, enquanto presidente eu criei, enquanto presidente eu executei. Recordação desse tipo a nada leva a não ser a própria recordação. Conta-se uma história de um caçador naquela época em que as aves aquáticas se aproximam dos lagos para poder aproveitar água refrescante, se empanturrar do alimento dos peixes e também para o acasalamento. Então aquele caçador pegou a sua carabina e foi para o lago para apanhar patos selvagens. E quando o bando vem se aproximando, ele levou a sua carabina para cima e fez aquele barulho estrondoso que as irmãs não gostam nem de ouvir, porque as irmãs não gostam do barulho agressivo, do tiro, eu sei disso, e deu um tirabaço. E aquele tiro acertou um pato que rodapiou nos ares, caiu na água, mas por ser um pato selvagem muito arisco, conseguiu embrenhar-se na vegetação aquática, escondeu de tal modo que nem o cão do caçador conseguiu localizá-lo. E ele conseguiu escapar. E mais tarde,
com a sua asa quebrada pelo tiro daquela carabina, não mais podia voar. Então ele se reunia, apanhaiada, e começava então a contar a respeito dos voos majestosos que fazia antes daquele acidente. E contava como lá de cima ele podia ver as planícies verdejantes, as montanhas, o curso dos rios. E nada mais restava aquele pato selvagem de asas quebradas viver na recordação, na contemplação das glórias passadas. Nenhuma irmã quer ser um pato selvagem de asa quebrada, não é verdade? Limitada. Um pato com asas quebradas não pode voar, pode andar dar alguns passos, mas não pode mais voar, ver lá de cima as planícies, as florestas, as montanhas, os rios. Eu creio que ninguém quer ficar aqui estagnada, pensando no passado. E é isso que eu gostaria que vocês lembrassem. Não ficar contemplando as glórias passadas, mas se lançarem ao trabalho para as conquistas futuras. Em terceiro e último lugar, uma confederação é perseverante através da coragem diante dos grandes desafios. Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Todos conhecem essa história. Os 12 espias voltando, e 10 estavam dizendo: realmente a terra é boa, é frutífera, é vasta, mas a terra tem muitos gigantes armados até os dentes, e nós não podemos lutar contra eles. Mas 2 homens virtuosos, chamados Josué e Caleb, trazendo em seus ombros cachos imensos de uva, frutos da terra, disseram: sim, a terra é boa, a terra é dominada por grandes gigantes, mas o Senhor dos exércitos irá à nossa frente, Ele é o Todo-Poderoso. Encorajaram os filhos de Israel para marcharem rumo à conquista daquela terra. O desafio é grande, mas os obstáculos nem sempre são tão grandes como parecem. Quando nós nos lançamos aos desafios, parece que muralhas crescem à nossa frente, obstáculos terríveis. Mas, minhas queridas irmãs, o Todo-Poderoso certamente as reveste de coragem para que possam ultrapassar todos os obstáculos. E mesmo que sejam grandes obstáculos, Deus nos reveste de forças para a luta. Vejamos Davi. Davi venceu o seu grande desafio, venceu o grande Golias, porque não viu Golias, mesmo com a sua imensa estatura, maior do que os desafios. Um dos grandes desafios que nós encontramos na história de Israel foi o desafio enfrentado pelo jovem Davi, que não aguentou as agruras daquele gigante, não aguentou as toneladas de ignomínias jogadas contra Israel, não aguentou de maneira nenhuma as ofensas contra o Deus de Israel. E por isso, pegou então a sua funda e diz: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Segundo algumas pesquisas feitas, aquele gigante tinha uma altura no mínimo de 3,20 metros. O que seria Davi? Um tempo jovem, talvez 1,60 metro de altura por aí afora, no máximo 1,70 metro. Ele olhava e via aquela torre diante de si. Mas Deus lhe deu a visão necessária para que ele pudesse perceber o ponto sensível a ser atingido. E com a sua funda girou, 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 até
E o gigante filisteu tombou. Acertou o olho do gigante, caiu por terra. E com a espada do próprio gigante cortou o seu pescoço. Era grande o obstáculo, mas o desafio era maior. A fé aquecia o coração daquele jovem e por isso ele foi vencedor. Minhas queridas irmãs, vocês estão agora nessa vertente, estão avaliando o que fizeram durante 2 anos, e pela frente virão 2 anos, depois mais 2, depois mais 2, depois mais 2, até chegar à eternidade. E em cada momento vocês se reunirem para a avaliação dos trabalhos realizados, para ver como poderão encarar os desafios. Vocês vão ver isso. Os obstáculos são grandes, mas os desafios valem a pena. É pelos desafios que nós vamos glorificar o nome daquele que nos arregimentou. É pela conquista dos desafios que nós vamos honrar o nome daquele que resgatou as nossas vidas lá na cruz do Calvário. Olhar para o passado não é bom, assim como não é bom a posição contemplativa. Olhar para o passado é terrível. Não vamos nunca olhar para os 2 anos passados, medindo a nossa história pelos fracassos. Falamos muito de vitórias, mas existem também os fracassos. Nós somos humanos e nós não somos perfeitos em tudo. Acertamos sim, com certeza, irmã presidente. Você acertou juntamente com as suas irmãs e acertou muito. Mas também alguns erros, por certo, foram cometidos. Não vamos deixar nunca que o nosso fracasso nos desencoraje para a luta futura, nem tampouco o orgulho daquilo que já foi feito. Existe na história da Bíblia uma mulher chamada apenas de a mulher de Ló, que ao sair da cidade de Sodoma e Gomorra, a ordem do anjo era: não olhem para trás, fujam para os montes. E ela olhou para trás, lá estava o seu passado. Nós não sabemos se era apenas curiosidade para observar o que estava acontecendo. Não sabemos se ela amava de fato aquela cidade. Nós não sabemos se ela preferiu o conforto da cidade ao sofrimento das montanhas, do calor e do frio. Mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Foi destruída porque olhou para trás. E Jesus também nos diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Existem as avaliações? Existem. Vamos pegar aquilo que é positivo. Vamos lutar para que, com o exemplo daquilo já conquistado, sejamos fortalecidos para o futuro e não ter orgulho por aquilo que já realizamos. Deus não se satisfaz com os que determinam os seus próprios limites ou se acomodam neles. Por favor, ninguém pense: o final desse congresso é o meu limite. Eu já fiz tudo quanto deveria fazer na minha agitada vida de safra. Não deixe jamais que esse congresso seja um limite para vocês. Não pensem nunca em parar por aqui, mas pelo contrário, vamos avaliar os resultados. Vamos também avaliar as propostas futuras. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, para que a ira do Senhor não caia sobre as nossas vidas, como Ele determinou que cairia sobre os filhos de Israel dissidentes. E Moisés usa um exemplo. Deus já havia punido aquele povo no coração do Senhor, mas rebelde contra o Senhor. E por isso Deus determinou que ninguém dos que
saíram do Egito, conquistaria a terra somente 2 homens, Josué e Caleb. 2 homens de fé, 2 homens dispostos a se lançarem diante dos desafios, 2 homens dispostos a transpor todos os obstáculos. Portanto, minhas queridas irmãs, vamos pensar nisso. As atitudes de uma confederação perseverante. Primeiro, desprendendo-se das conquistas alcançadas. E em segundo, libertar-se do comodismo. E em terceiro, a coragem diante dos grandes desafios. Se nós pensarmos assim, se vocês buscarem a prática dessas atitudes na vida de vocês, tenho plena certeza de que a Confederação Sinodal de SAFs do Sínodo de São Paulo será mais virtuosa ainda do que foi no biênio que aqui está terminando. Será ainda mais conquistadora. E acima de tudo, minhas queridas irmãs, será um órgão de unificação para todas as SAFs desta vasta região, uma referência para todas as irmãs das SAFs em todas as igrejas do Sínodo de São Paulo. Que o Senhor, pois, nos abençoe para que esse ensino bíblico tão maravilhoso seja uma realidade nas nossas vidas. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai Celestial, estamos jubilantes, Senhor, pela Tua mensagem enviada aos nossos corações. Queremos Te agradecer, ó Deus, por essa porção tão preciosa. E também quero Te pedir que aplique aos nossos corações esses ensinamentos, para que a nossa confederação seja ainda mais virtuosa do que já foi durante o último biênio. Que o Senhor abençoe essas irmãs, para que elas sejam corajosas e não pensem jamais em ficarem retidas em limites por elas mesmas determinados. Senhor, abençoe a Confederação das SAFs do Sínodo de São Paulo, em nome de Jesus. Amém.